como que a gente vai seguir bem. Bom, então vamos lá, boa noite a todos. Boa noite, Tati. Vamos começar. Não sei se está dando para ver direito, Tânia, está muito ruim, você quer que eu dou uma aumentada? Não, tá bom, Tati, eu consigo. Então tá, Que aqui da próxima. vamos ver aqui. Muito bem, então aqui a gente hoje vai falar, é um assunto bem interessante, vai começar a parte 3 do livro, e a gente vai falar sobre a Raabe, né? Então, ela é uma archetypal outsider. Então, outsider, out é para fora. Então, esse out, deixa eu ver se eu pego um. Uai, não tá os meus. Aqui, peraí, deixa eu pegar minha canetinha. Aqui. Então, out é sempre fora. Toda vez que você vê esse out aqui, ó, ele é fora. Então, ele vem colado com um monte de verbo, com um monte de coisa. Não sei se eu cheguei a falar isso na aula. Provavelmente sim ou não. Eu falei para outro aluno, eu não estou lembrada. Mas isso aqui é bem importante. Bom, outsider side é do lado de fora. É do lado. Side é do lado. E sider, quando a gente tem esse finalzinho de aqui, é uma pessoa que está do lado de fora. Então, tem várias dicas aqui só nessa palavra, né? Então, toda vez que vê esse ER, por exemplo, a gente tem o verbo to write, writer. To read, reader. Então, quando tem esse ER, é sempre a pessoa que faz. Então, o writer é o escritor. O reader é o leitor. O speak, speaker. O speaker é o palestrante, né? Então, aqui a gente está falando da Raabe, então ela é a estrangeira aqui, né? Ela é a que vem de fora. Aqui a gente está vendo a história da Raabe, ela está lá no livro de Josué, né? Então, no livro de Josué, a gente tem a história aí da Raabe. Então, o que, que aconteceu? Né? Josué mandou lá os espias espiar a terra de Jericó, né? Para ver o que estava rolando em Jericó. E aí a Raabe ajudou muito esses espias aí na derrubada e na conquista de Jericó. Então, aqui é isso que ele está falando, tudo isso aqui. Ele está dando o background aí, né? Está dando aí o que está acontecendo. Aí o que, que acontece? A Raabe, ela é conhecida como uma harlot. Harlot é a prostituta, né? Então, that of a harlot named Raabe. Então, é uma prostituta chamada Raabe. Reason they make an exception for her is that she had previously placed her life on the line for them. Então, ela foi uma pessoa muito importante aqui nessa história, né? Aqui ele está contando tudinho o background aqui. Então, vamos lá. Então, as a prostitute, she moves from the margins of a Canaanite city-state. Então, a cidade cananita aqui era uma cidade-estado. Isso é bem importante, né? E ela ficava nas margens ali vamos dizer assim, a periferia da cidade-estado cananita aqui. Deixa eu só fechar meu WhatsApp, que ele está dando barulhinho. Então, no centro da nação israelita aqui, né? Então, ela sai desse lugar de periferia aqui para entrar no centro da história da nação de Israel. Então, ela era uma prostituta, né? Então, a prostituta era considerada à margem, né? Então, the narrator marks the social transition in special terms. Aí, então, ele está falando assim, ele vai marcar, assim, essa transição social em termos espaciais, tá? Então, her house is located on the outer side of the city wall and in the wall she resided. Então, a casa está localizada no lugar de fora. Então, aqui, ó, outer side, do lado de fora das muralhas da cidade. E na cidade que ela residia, né? E na muralha da cidade que ela residia. She occupies a space between the inhabitants of Jericho and those of the city's horizon. Então, ela ocupa um espaço entre os habitantes de Jericó e aqueles no horizonte da cidade.
At the moment the wall falls, she abandons the fringe of this Canaanite city and moves to the midst of Israel, where she lives until the present day. The present day, né? Até o dia de hoje. Então, aqui, quando os muros, as muralhas de Jericó caem, né? Ela abandona essa cidade cananita e se muda para o meio de Israel, no centro de Israel ali. E aqui está aqui, she lives until the present day, é isso que está na Bíblia, ela vive até os dias de hoje. De hoje, entre aspas, né? So, this is a story of hope and survival. Então, hope é esperança e survival é sobrevivência. Então, é uma história de esperança e sobrevivência. Então, depois de ouvir sobre o poder do Deus de Israel, a Rabi, ela vê que está escrito nessas paredes, né? Sees the writing on the wall. Ela vê essa escrita na parede. Yet, instead of consigning herself to the fate of those around her, she finds a way to preserve her life and the lives of her family. Então, ao invés dela, assim, acreditar nesse destino que está ao redor dela, porque a cidade de Jericó, muitas pessoas vão perecer, vão morrer, ela encontra uma maneira de preservar a vida dela e da família dela. E o plano que ela adota envolve um risco considerável. Então, imagina, ela é uma cidadã morando ali em Jericó e está ajudando, ela, na verdade, ela seria considerada uma traidora ali de Jericó, né? Ajudando aí o povo de Israel. Mas também ela teria um futuro promissor na nação de Israel, se Israel realmente ganhasse ali, e ganhou, né? Muito bem. Então, aqui. Recounted in the first chapters of Joshua, né? Então, essa história ela é contada nos primeiros capítulos de Josué. A história de Rabi, ela provê, assim, ações muito valorosas, assim, para todos os outros do livro, né? The actions of others in the book. Thus, whereas Rabi bravely risks her life, apesar dela arriscar sua vida, né? Os gibeonitas, identificado como a população indígena de Canaã, ela procura um lugar no meio de Israel, by performing a contemptible and subterfuge. Então, ela fez aí alguns subterfúgios aí para conseguir o que ela conseguiu, né? As outsiders in relation to the covenant, então, assim, os estrangeiros em relação à aliança, né? Então, o covenant aqui é a aliança. Both enter the national fold by means of a pact. Então, existem duas maneiras aí, ambas maneiras de entrar para essa aliança, né? Ou de garantir uma proteção especial, ou você está realmente nesse national fold aí, você está no... o fold, na verdade, ele é quando a gente vê no computador, tem aquele fold, né, numa pasta. Então, tá numa pasta nacional aí, e os meios é você garantir essa proteção especial aí, né, de alguém da nação. But in the case of the Gibeonites, no caso dos Gibeonitas, o pacto, mais tarde ele é quebrado, quando o primeiro rei ali dessa nação procura um programa de genocídio contra essa população. Mas the Raab story appears on the scenes between the Torah and the former prophets. Então, ela aparece aí entre a Torá e os profetas mais antigos aí, os primeiros profetas. Então, in this strategic position, nessa posição estratégica, it treats issues of a national identity and the belonging in an indirect and safe manner insofar and its doesn't represent a particular population in the way that, for example, Esau represents the Edomites. Então, aqui. Essa posição estratégica aí, ela trata de um ponto importante na identidade nacional.
pertencendo aí indiretamente, de uma maneira bem segura, ela é uma protagonista que representa a população em particular, aqui, né? Como Esaú representava os edomitas. We will see that Rab's purpose is broader. A gente vai ver, então, que o propósito da Raabe é maior, né? Ela é o arquetípico aí, ela forma um arquetípico do estrangeiro que se torna um insider. Então, esse insider é o oposto de outsider. Né? Uhum. Insider e outsider. Então, ela fica dentro. And the authors of her story wanted their readers, os autores da história dela queriam que os leitores prestassem atenção em both her words, em ambas as suas palavras, and her deeds, e as suas ações. Então, tanto as palavras quanto as ações de Raabe são importantes. As she negotiated the terms of her survival. Assim, conforme ela vai negociando os termos da sua sobrevivência. Então, survival, sobrevivência. Tem aquela música, I will survive. I will survive, eu sobreviverei. Então, é a mesma palavra aqui, né? Não é a mesma, mas é a mesma raiz. Então, aqui a gente vai comparar, então, o cristianismo, a visão cristã e a interpretação judaica da história de Raabe. Tá? Então, no capítulo 7, a gente vai comparar essas duas coisas aqui. E no capítulo 8, vai investigar um pouco mais das origens e as propostas dessa narrativa bíblica. E aí, no capítulo 9, vai focar a atenção aí nos gibeonitas. Né? Então, essa aqui é uma introdução do capítulo. Uhum. Aqui, então, a gente tem o capítulo 7, né? A gente vai começar, mas acho que não vai dar tempo da gente ver tudo, porque é bastante coisa. Então, aqui a gente tem between faith and works. Então, between é entre. Faith é fé. E works é trabalhos, né? Ou ações. Então, entre a fé e a ação. Isso é muito interessante. Então, vamos aqui direto. Então, three early Christian interpreters. Então, a gente vai ver aí 3 intérpretes cristãos, tá? A gente vai ver, então, primeiro a interpretação cristã aqui. Então, next to Joshua, who was seen as a prefiguration of Jesus, Raabe stands out as one of the leading biblical personalities in the imagination of early Christian interpreters. Então, próximo aí ao lado de Josué, que é uma prefiguração de Jesus aí, a Raabe, ela também tem um papel importante, ela tem uma personalidade de liderança bíblica muito importante na imaginação dos intérpretes cristãos, os mais primitivos ali. Então, ela representa a Gentile saved from the divine judgment poured out on a pagan city. Então, ela é uma gentia, né? Ela é uma estrangeira que foi salva do julgamento divino de uma cidade pagã. Então, ela incorpora esse tema central na teologia da igreja primitiva. Então, recently, a number of biblical scholars have ended this long-standing veneration of Raabe. Agora, recentemente, um número grande aí de estudiosos bíblicos tem acabado com essa veneração a Raabe. Viewing her now as a collaboratrice who joins forces with colonizers. These scholars consciously adopt the perspective of indigenous people. Então, isso é interessante. Então, agora, essa visão deles agora, eles veem a Raabe como uma colaboradora que junta forças com os colonizadores, e esses estudiosos aí, conscientemente, adotaram a perspectiva dos povos indígenas.
né? Então, aqui na Palestina, Nova Zelândia, South Africa, North America and other places. Aqui, na verdade, esses lugares é como se eles tivessem uma comparação aí, né? Esses países também tiveram aí quase a mesma história aí da Raab, né? Uhum. For example, Laurie Rowlett, então Laurie Rowlett é um desses estudiosos aí, compara o conto bíblico da Disney de Pocahontas. Lembra da Pocahontas? Já assistiu a Pocahontas, Tânia? Não. Então fica aí, ó, pra você assistir. Assina o Disney+, tem um mês de graça. É. Uma boa dica. E aí depois, na hora que você for cobrar, você cancela a assinatura. Então, assistir a Pocahontas. A Pocahontas, ela fala justamente disso, né? Só que eu acho que ela é norte-americana, então a história da Pocahontas é essa. Ela é uma indígena, né? E aí vem os colonizadores, ela se apaixona pelo um dos colonizadores e acaba que, né, tem um relacionamento com esse cara aí, e aí acaba que mistura tudo. É mais ou menos isso. Bem resumida a história da Pocahontas. Uhum. Então, para começar o capítulo aqui, então nós vamos examinar muitos desses textos cristãos, mostrando como os judeus interpretam as escrituras nessa linha, nesse novo programa teológico aqui. Deixa eu ver o que mais aqui, então. Written to the church at Corinth, in the wake of a communion crisis, the first epistle of Clement is one of the earliest Christian writings and is likely older than a number the New Testament books. Então, escrito aí na igreja de Corinto, numa crise comunal aí, né? A primeira epístola de Clemente, que é um dos escritores aí primitivos, né? Is likely older, é mais antigo que o número de livros do Novo Testamento. Então, essa primeira epístola aqui, ela é mais antiga do que alguns escritos aí do Novo Testamento. Então, ele é um texto bem longo, tá? Então, the lengthy work refers extensively to the Jewish scriptures and it seeks to demonstrate how, from generation to generation, the Master hath given a place of repentance unto them that desire to turn to him. Então, aqui esse extenso trabalho das escrituras judaicas aí, ela procura demonstrar como, de geração em geração, esse mestre tomou lugar num lugar de arrependimento. Tá? Então, the 12th chapter o 12º capítulo dessa epístola aqui, está transcrita todinha aqui. Mas eu não vou ler porque é muita coisa. Mas, basicamente, é quase o mesmo relato aí do livro de Josué, tá? Então, quanto Clemente aqui, ele é bem próximo aí da história, esse relato que ele está contando é bem próximo da história original dali do Josué, ele parte de algumas coisas aí, de alguns contos. Então, his larger purpose is to explain why Rahab the harlot was saved. Então, o ponto dele é o seguinte: por que a prostituta Rahab foi salva? Ele vai explicar isso, o porquê disso, tá? Então, the salvation he envisions, however, is far removed from a theologically rarefied form of the survival of Rahab clans among the people of Israel in the territory that they conquer. Então, a salvação aqui que ele mostra, no entanto, ela é removida teologicamente aqui da sobrevivência do clã da Raabe. Então, ele só fala dela, ele não fala muito do clã dela, da família dela, né? Que viveu ali entre o povo de Israel e no território que eles conquistaram,
Tá? Então, enquanto Clemente começa com essa história bíblica, ele interpreta essa libertação in the framework of a distinctively Christian soteriology. Então, é de uma perspectiva aí diferente da soteriologia cristã. Nossa, é difícil falar essa palavra. Soteriologia, acho que é isso. Porque a soteriologia é o estudo da salvação, tá? Which we can observe in Statum Ascendi in the writings of the early church. Então, o que a gente pode observar aí no estado nascente, aí no estado mais primitivo dos escritos da igreja primitiva. Então, Clemente, ele começa declarando que a Raabe, ela foi salva primeiro pela fé e pela sua crença. Então, tem a palavra aqui em grego que é pistis. Acho que é grego. Enquanto que os escritos cristãos da doutrina salvífica, nossa, mas falar em português, salvífica, da fé da salvação, vamos falar assim, né? As we will see, como a gente vai ver, is foreign to the account in Joshua. Então, ele está alheio aí a esse conto de Josué, tá? Então, both in its older Hebrew form and the Greek translation, they're taken by Jewish scholars in the Greco-Roman period. Então, aqui, ambos na sua forma hebraica e também nas suas traduções gregas, que foi tomado aí pelos estudiosos judeus, né? No período aí greco-romano. Então, é bem antigo, né? Uhum. But Rabi wasn't saved by faith alone, according to Clement. Então, Rabi ela não foi salva somente pela fé, de acordo aí com Clemente. Ela também demonstrou um amor, assim, excepcional aos estrangeiros. Então, ela mostrou aí o love of strangers. Então, tem um nome aqui em grego, filoxenia. Love of strangers, amor dos estrangeiros. Tá? Então, aqui, the church father is referring here not to Rahab's profession. Ele não está se referindo aí à profissão da Raabe, mas ele está tomando aí uma visão social, tá? Relativa ao tratamento dos estrangeiros que os sociologistas estudam com a rubrica de hospitalidade. Então, a gente conhece esse estudo como hospitalidade. Porque o judeu tem muito isso, né? Da hospitalidade. Você tem que tratar bem o estrangeiro, né? Você tem que receber bem o estrangeiro. Então, a hospitalidade é a visão moral central de ambas, a Bíblia hebraica e do Novo Testamento. E é um importante tema da Epístola de Clemente. The Scarlet Cord, então, Scarlet aqui é aquele, não é rubro, não, é rubro, é vermelho, é um cordão vermelho, né? Mas tem um outro nome para Scarlet aqui. Mas o cordão vermelho que a Raabe lá coloca na janela, né, para falar para os espias, ó, para dar como instrução aos espias, né, ó, eu tô aqui, viu? Pode subir, né? Ele carrega um significado muito especial e é meio profético, né? É um sinal profético na interpretação desse Clemente. Então, as cores significam que, através do sangue do Senhor, né, eles vão ter a redenção e que eles acreditam e têm esperança em Deus, e que eles esperam de Deus. Então, the reference to hope here is noteworthy. Então, aqui, and hope on God, esperança em Deus, né? Você está esperando algo de Deus. Essa referência, essa palavra aqui, esperança, ela é bem notável. E ela está intimamente ligada, semanticamente ligada aí à palavra hebraica de cord, tikwa. Okay? Esse cord aqui é o cordão. Tá? Então, isso aí é uma interpretação que ele fez. Então, do significado da cor e do nome cordão, tá? Em hebraico.
Então, this clue and others suggest that Clement may have been influenced by early Jewish interpretation. Então, essa pista aqui e outras sugerem que o Clemente ele foi muito influenciado pela interpretação dos judeus em um número de líderes no 19th century. 19th century é século XIX. Desses estudiosos do século XIX que even thought that he was born Jewish. Só um minutinho aqui, Tânia, meu esposo está gritando. Peraí. Parou. Ele estava falando alguma coisa comigo. Traduzir? Né? Século XIX. E eles pensaram que eles he was born Jewish. Que ele, Clemente aqui, parece que tinha sido nascido judeu. Então, alongside Clement, two writings from the New Testament construct memories of Rahab to illustrate the efficacy of faith. Então, assim, ao longo de Clemente, dois escritos do Novo Testamento constroem a memória da Rahab que ilustra a eficácia da fé. Então, o 11º capítulo da Carta de Hebreus inclui a Raabe com um tributo monumental e ela figura, né, ela tem essa figura das escrituras hebraicas que, by faith, pistei, demonstrates that God had provided something better for us. Então, pela fé, Deus proveu alguma coisa melhor para nós, tá? Então, tá aqui nas cartas aos Hebreus. A referência está aqui, 11, verso 40. And the intended audience consists of those who look to Jesus. Então, a audiência aí, ela está olhando para Jesus como o fundador e perfeito construtor aí da nossa fé. Perfeito... Tem um nome, né? Não é construtor, não. Que vai aprimorar a nossa fé. Está me faltando a palavra. The author declares that by faith, então os autores da carta de Hebreus ali, né, que falam pela fé. Raabe, a prostituta, não pereceu, e todos aqueles que foram desobedientes, because she had received the spies in peace, porque ela recebeu os espias em paz. Tá aqui a referência. Então, in Clement's letter, faith is tethered to hospitality. Então, a palavra fé aqui, ela está ligada à hospitalidade. Even if the term philoxenia doesn't appear here, mesmo que esse termo philoxenia aqui não apareça nesse texto, né? Que no do Clemente aparece, mas aqui não. Então, whereas the book of Joshua depicts a war fought by the people of Israel, então, enquanto o livro de Josué, ele faz aí ele mostra uma guerra lutada pelo povo de Israel, na qual Raabe, ela se junta em solidariedade. O livro de Hebreus vê a história de Raabe como uma antecipação of the impending divine judgment, como um julgamento divino sobre os ímpios, aqui, unrighteous, sobre os ímpios. Because of her faith, então, por causa da fé dela, we are told, nos é falado, she did not perish, ela não pereceu with those who were disobedient, ela não pereceu com aqueles que eram desobedientes, tá? What was once national and political is now universal and ethical. Então, o que era uma coisa nacional e política, agora ela é uma coisa assim, ética e universal. Então, tomou outra proporção aqui. Então, the Epistle of James. James é Tiago, nada a ver, né? A Epístola de Tiago. Então, aqui mais uma outra referência. Então, Tiago está no Novo Testamento, certo? Então, a Epístola de Tiago aqui, ou a Carta de Tiago, né?
ela é um tratado sapiensal, escrito aí em grego exquisite, é muito bom, num grego muito, assim, belezinha, exquisite, muito bom. That may have been composed for and circulated among Jewish Christian communities in Palestine. Que talvez foi composto e essa carta circulou entre os cristãos judeus aí nas comunidades na Palestina. Lembrando, né, que não existia a religião do cristianismo, né? O cristianismo a gente existe hoje, depois ali de muito tempo, depois de 300 anos que Jesus veio ali, veio com, como que chama aquele moço? Constantino, é isso? Que aí sim a gente tem uma religião cristã, né? Mas antes não tinha. Antes tinha comunidades de cristão e eles eram judeus, que acabaram aceitando Jesus aí, né? Então essas comunidades estavam na Palestina. Então, uma sessão trata do assunto aí da fé e usa o exemplo da Raabe para estabelecer importantes trabalhos aqui contra those who were apparently claiming, aqueles que estavam clamando que a fé is all one needs, que é a única coisa que você precisa é a fé. You see that a person justified by works. Então, aqui na epístola de Tiago, ele está falando assim, a pessoa ela é justificada pelas suas ações e não somente pela fé. Was not Raabe the harlot justified by works? Então, não foi a Raabe justificada aí pelas suas ações quando ela recebeu os mensageiros que foram mandados de uma outra rua aí, de uma outra Another World, aqui está outra rua, mas deve ser outra tradução aqui. Tá? Então, essa aqui está na carta de Tiago 2, 24, 25. As with First Clement and the Hebrews, this early Christians writing emphasize Raabe's hospitality. Então, assim como na primeira carta de Clemente e na carta aos Hebreus, esses cristãos primitivos, eles enfatizam a hospitalidade de Raabe, que ela recebeu esses mensageiros, né? Então, by drawing on the account, writers in the earlier church could buttress a soteriology that prioritized belief and confessions of faith. Então, levando em conta aí esses relatos, os escritores da igreja primitiva poderiam aí fazer essa soteriologia como focando aí na crença, né? E a confissão da fé. Então, assim, se você confessar e falar com a sua boca e tal, isso é o suficiente, né? Talvez, respondendo ao antinomianismo Inheriting Paul's Theology of Faith, então respondendo aí à teologia do Paulo da fé, né, que o Paulo que pregou muito isso também, né, a carta de Tiago, ela procura levar em conta e argumentar that even its attributes Rahab's rescue to her works, que a Raabe ela não foi só salva pela sua fé, ela foi salva pelas suas ações, né? E ela foi muito corajosa nessa colaboração aí dela. Então, o autor da carta de Tiago aí, ele procede traduzindo aí, traduz esses fatos into Christian Theological Categories, em categorias teológicas cristãs. Então, uma pessoa é justificada pelos seus atos, mais que pela sua fé, somente, né? Não somente pela fé, mas também pelos seus atos. Aí aqui tem a referência, tá? Tiago 2,19. Então, a gente vai aqui para Josué 2,9. Então, as I will show, this declaration is not a confession of faith. Então, aqui, como o autor aqui está mostrando, né? Essa declaração não é uma declaração de fé, but rather an acknowledgement of indisputable facts, e de fatos indisputáveis aqui. Sem nenhum valor redentivo por ele mesmo. Então, não adianta só você falar, tem que fazer. Esse é o que o Tiago está falando aqui, né? Uhum. Interessante, né?
Então, a gente tem 3 visões aí, né? Um está defendendo mais a fé, o outro está falando ali que é a hospitalidade dela, e o outro está falando que é não somente pela fé, mas também pelas ações. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tá, vamos ver até aqui. Então, Christians as readers of the Jewish scriptures. Então, aqui, os cristões, os cristãos, falando português errado, né? Como leitores das escrituras judaicas ou hebraicas aqui, né? Jewish scriptures, tá? Então, lá que é o nosso reader, né? Eu tinha falado do reader, né? Então, o reader é o leitor, a pessoa que lê. Então, os escritos cristãos aqui, eles garantem que os cananitas poderiam se juntar como um povo de Deus. Eles poderiam se tornar um povo de Deus. Given the church's multi-ethnic constellation, Rahab's Gentile identity undoubtedly predestinated her to a long afterlife in Christian literature. Então, aqui. Dado aí essa multiétnica, essa constelação, essa variedade aí de etnias dessa igreja, a Raabe, como uma gentia aqui, né, como uma estrangeira, uma identidade estrangeira, estou vendo a palavra em português, ela foi destinada para ser aí a Afterlife in Christian Literature. Então, ela foi destinada a ser ter um grande papel nessa literatura cristã. Então, ainda que esses 3 intérpretes aqui, que procuraram, que olharam para ela, não estão interessados na sua figura. How this figure as an archetypal alien. Alien aqui não é um ET, né? É uma pessoa de fora. É o quê, Tati? É uma pessoa de fora, né? Não é uma pessoa... A gente fala alien, por que é alien, né? Porque o alien, ele vem de um outro planeta. E nós somos humanos, e os outros são aliens, quer dizer, ele vem de fora, vem de outro lugar. Tá? Então, eles não estão interessados que essa figura como um arquétipo do estrangeiro, né? E que eles asseguram a sua membresia ali entre o povo de Israel, demonstrando a sua aliança com a nação durante um momento de guerra ali, né? Um esforço de guerra. Ao invés disso, eles usam essa história aí para ensinar ideais da comunidade, como hospitalidade e para endereçar aí, para dirigir assuntos teológicos, como pecado, julgamento divino, desobediência, justificação e salvação eterna. Então, assim, esses intérpretes eles não estão vendo a interpretação como um arquetípico aí do estrangeiro. Eles estão vendo como uma outra coisa, estão vendo como julgamento divino, pecado, desobediência, e aí vai. That transcended the national boundaries, que isso transcende as fronteiras territoriais nacionais. Que a gente está vendo que a história da Rabi, ela é uma história política, social, de uma conquista de território. E aqui os cristãos estão dando uma interpretação mais espiritual, né? Something thus not only lost, but also gained in their adaptation. Então, assim, alguma coisa não é somente perdida, mas também ganha nessas adaptações aí. As these thinkers engaged in their own project of peoplehood, como esses pensadores, eles engajaram seus próprios projetos de nação, a paradigmatic case of war commemoration from Jewish scriptures proved to be a powerful theological framework. Vamos até aqui. Então, eles engajaram aí. É um caso paradigmático de comemoração de guerra das escrituras judaicas providas aí para ter um papel teológico poderoso para articular doutrinas fundamentais e endereçar aí, dirigir concerns, preocupações que eles enfrentaram
com a igreja, com uma Transnational Emerging Community aqui, né? Então, Emerging Transnational Community é uma comunidade transnacional emergente da fé, certo? Bem profundo isso aqui, né? Então, memories of war and the martial conflict course through the veins of these writings because they are crafted for community with a political and territorial orientation. Então, essas memórias de guerra aqui, as lembranças de guerras e conflitos marciais, conflitos de guerra mesmo, né? Elas levam esses escritos aí porque eles estão crafted for community. Crafted Nossa, como eu falo essa palavra em português? Às vezes me foge a tradução, gente. Ele está mais interessado aí numa orientação territorial e política. Pronto, consegui. Então, the Hebrew Bible is a project of creating one nation. Então, a Bíblia hebraica é um projeto de criação de uma nação. Enquanto o Novo Testamento é um projeto de criação de uma comunidade nas quais os membros se derivam de uma nação, certo? Nossa. E elas vêm de todas as nações. Hail from all nations. Likewise, the Hebrew Bible is about creating an identity that is capable of withstanding national defeat, while the New Testament is about creating an identity capable of withstanding Jesus' death and delayed return. Então, aqui, ao mesmo tempo que aqui a Bíblia hebraica ela é criada para se ter uma identidade que é capaz de sustentar uma derrota nacional, derrotas de guerra, né? O Novo Testamento, ele fala sobre criar uma identidade capaz de elevar Jesus, a morte de Jesus e o seu retorno posterior, tá? Então, tem duas interpretações bem diferentes aqui, né? E aí, aqui ele vai começar a falar da visão rabínica. Eu vou parar aqui. E aí a gente volta depois. Porque ele vai começar a falar agora da visão hebraica. A gente teve agora a visão cristã. Então, acho que ficou claro. Ficou alguma dúvida, tá? Não, tá claro, Tati. Tá Bom. Então, beleza. Aí, semana que vem, a gente começa a ver a visão hebraica. Porque esse capítulo é bem longo. Que ele vai trazer aqui os Josefos, né? Vai ter umas coisas bem interessantes. Vai tomar um tempinho. Aí a gente vê a visão hebraica, se der, ó, você vê como é bastante coisa. Muito ainda. Aí a gente vê aí a visão hebraica. Certo? Deixa eu só